fazer uma oração para a gente começar? Amém? Me ajude. Ó Eterno, obrigado, Senhor, por mais um domingo, por mais uma semana começando. Te amamos, Pai, te adoramos, por isso estamos aqui. Queremos mais de Ti, queremos que o Senhor nos faça mais parecido com Seu Filho. Damos graças, Senhor Jesus, por termos uma igreja para congregar, por termos irmãos, Pai, por termos acesso à Sua palavra. Somos fracos e incapacitados, Senhor Jesus, mas nos ajude, Senhor, a entender, Pai. Nos ajude a ser profundo, nos ajude a ser, Senhor Jesus, sinceros, ó Eterno, Pai. Traz luz, Senhor Jesus, ao texto lido aqui, Pai. Toma nossa mente, toma nosso coração, Pai. E possamos, Senhor Jesus, fazer disso, Pai, uma alavanca para falar de Ti, Pai. Possamos, Senhor, mudar nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, nosso modo de pensar, nosso modo de agir. Que sejamos, Senhor Jesus, cada vez mais, Senhor Jesus, harpas onde só o Senhor toca. Nos ajude, Senhor, nos conforte. Que o Senhor Jesus venha estar presente hoje aqui no culto mais tarde. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, trazer à nossa mente explicações, orientações. Te amamos, Pai. Em resumo, te amamos. Obrigado pelo seu amor. Amém. Bom, todos estão bem? Amém. No domingo passado nós tivemos por causa do Dia das Mães e por motivos de saúde, mas amém. Bom, a gente está fazendo a exposição do livro de Romanos, cada capítulo. Romanos é um livro muito, não vou dizer difícil, mas muito profundo, né? Então a gente tem que abrir a mente, conversar. Então, uma orientação que a gente pede é, depois que falamos os versículos, cola no seu irmão do lado, conversa com ele o que você entendeu, o que você não entendeu, tire dúvidas, converse, porque a comunhão e o compartilhamento de informações desenvolve muito e espalha muito a verdade, né? Bom, a gente vai falar hoje sobre o capítulo 4. Por que o capítulo 4? Porque o capítulo 1 e 2 o Abner já decorreu. E o 3 a gente falou na primeira sobre a salvação. A gente explicou, o capítulo 3 foi a base da doutrina da salvação. Mas a gente faz um resuminho. Se o aparelho ligar. A gente faz um resuminho do 1, 2, 3. Capítulo 1 de Romanos, um resumo básico. Paulo se apresenta, uma apresentação longa, o Abner falou que ele queria ir para a Espanha pregar e Roma estava tipo no meio ali. E ele tinha uns boatos de que Paulo era contra a lei, Paulo era contra os cristãos, mesmo ele virando um. Então ele faz uma apresentação longa, se apresenta, mostra da deturbação do mundo, das pessoas. No capítulo 1 ele decorre. No capítulo 18 ele fala da temática da justificação pela fé já. E fala da queda humana, dos gentios, dos judeus. No capítulo 2 ele fala que tanto o gentio quanto o judeu não tem mérito nenhum. No capítulo 2 ele fala que praticamente judeus e gentios foram igualados na cruz de Cristo, né? Que a lei não vai salvar, as obras não vai salvar. E ele fala dos religiosos, fala que todos estão debaixo da ira de Deus, o pessoal fica desesperado. Aí no 3 ele apresenta a solução, apresenta que Cristo é a solução, Cristo é o único que pode salvar. No capítulo 3 ele apresenta a cruz de Cristo, ele apresenta que morreu e ressuscitou. Essas coisas são interligadas, não podem ser desinterligadas. Então fala que na cruz de Cristo foi imputada a justiça. Como o Abner disse nas outras aulas, a justiça de Deus não se manifesta quando Deus pune o pecador, mas sim quando Deus o salva. Isso é muito importante você lembrar. A justiça de Deus não é manifestada quando Ele pune o pecador, quando Ele aplica a devida o que tem que acontecer com o pecador, mas quando Ele salva o pecador. Essa é a justiça de Deus, ela se manifesta assim. É bom vocês lembrarem dessa frase para usá-la. Então, o capítulo 3 ele traz, a gente vai até ler o capítulo 3, eu achei por bem a gente ler o capítulo 3, rapidinho. Ele mostra Cristo, a solução. O pessoal desesperado, gentios, judeus, e agora eu tenho mais favor, não tenho mais favor, eu tenho mérito, não tenho mérito, e ele traz o capítulo 3, Cristo.
Então, Paulo não era muito bem visto lá onde ele pregava, porque pelos históricos dele. Para vocês verem, irmão, uma pesquisa rápida, você vê que ele ficou um tempo com Lucas, né? Ele pregou uma época no tempo grego lá. Se você for ver os gregos, são uns alemãozão de 2 metros, olho azul, cabelo loiro, povo bonito. Paulo, 1,60 m, 50, manco, cabeça inchada, tipo um cangaceiro do Nordeste. Não tinha mérito nenhum, não tinha beleza nenhuma. E as palavras deles revolucionavam, a palavra dele fazia acontecer. Paulo tinha um espírito de revelação canônica. Ele era um dos apóstolos que tinha revelação canônica. O que é isso, Lucas? O Espírito revelava a ele coisas que ele nunca tinha visto, nunca tinha feito, nunca tinha experimentado. O Espírito revelava a ele e ele, caneta, anotava e mandava nas suas cartas. Então, Paulo era um cara muito, vamos dizer assim, passou por experiências do lado não cristão quanto do lado cristão. Então, é um cara que eu daria ouvidos a ele se ele estivesse aqui hoje, daria ouvidos às cartas dele que ele escreveu, né? Pessoas não cristãs e cristãs veem nas cartas de Paulo obras de literaturas incríveis, né? Com fundamento, com evidência empírica, com evidência cronológica, histórica do que ele escreveu, entendeu? Não é algo da cabeça dele, até porque, como eu falei, ele tinha revelação canônica, tinha muitas coisas que aconteceu que ele não presenciou. Então, Paulo deixa para nós, e a Carta aos Romanos para mim, é uma obra-prima, tinha que estar lá no Louvre. Então, é um resumo do Evangelho. Vamos ler o capítulo 3, porque a gente vai direto para o 4. Capítulo... Canônica. Vamos ler o capítulo 3, porque a gente vai falar do 4. E no 3 nós vemos na primeira aula de salvação. Vamos ler ele todo aqui, ó. Capítulo 3 de Romanos. Que vantagem, então, tem o judeu? O que proveito há na circuncisão? Muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque eles foram confiados os oráculos de Deus. Eu estou lendo na King James, tá, irmãos? Os oráculos de Deus. E se alguns deles não creram, a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? Deus não permite, sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em suas palavras e venças quando for julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que nós diremos? Seria Deus injusto para tomar a vingança? Eu falo como homem, de forma alguma, pois então, como Deus julgará o mundo? Pois, se a minha mentira fez abundar a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos caluniosamente reportados e como alguns afirmam que dizem, façam o mal para que venham o bem? A condenação das tais é justa. Então o que? Somos melhores do que eles? Não, de maneira alguma, pois nós já provamos antes que, tanto judeu como gentil, todos eles estão debaixo do pecado. Paulo está fazendo um paralelo ali dos judeus e dos gentios, dizendo que mesmo você sendo da linhagem de Abraão, pelo sangue, mesmo gentil, todo mundo pecou, não tem nenhum que se salva. Capítulo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, não, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto e as suas línguas enganam. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela o diz, e os que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo homem se torne culpado diante de Deus. Pois isso, pelas leis, nenhuma carne seja justificada à sua vista,
porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem. Não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu por ser propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados, que são passados na paciência de Deus. Para declarar, eu digo, a sua justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Onde está então a vanglória? É excluída. A vanglória aqui é o orgulho, tá, irmãos? Para qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É ele Deus somente dos judeus? Não. É ele também dos gentios? Sim, todos dos gentios. Visto que só há um Deus que justifica a circuncisão pela fé e a incircuncisão por meio da fé. Anulamos então a lei pela fé? De forma alguma. Antes, estabelecemos a lei. Bom, Paulo narra, ele traz um jogo de palavras comparando uma coisa na outra, justificação para os judeus, para os gentios. Agora, irmãos, trazendo para o tempo de agora, você imagine um judeu, se imagine você sendo um judeu, que você veio da linhagem de Abraão, tem toda a tradição da lei, sua família, você circuncisou seu filho aos 8 anos, tem a tradição do sacrifício. Aí Paulo vem e fala isso para você. Imagine a revolta que você não vai ter. Imagine o absurdo que é um judeu tradicional, naquele tempo, ouvir Paulo falando isso. Imagine. Então, a gente traz um ponto de referência que Paulo tinha plena certeza do que ele estava falando. Não tinha medo do que a pessoa ia ouvir. Não tinha medo se ele ia ser ameaçado, o que as pessoas iam pensar dele, o que as pessoas iam falar dele. E ele era um judeu também, um fariseu dos fariseus, da linhagem de Saul. Então, imagine ele chegando para uma galera, um pessoal judeu, e falando isso. Você tem o mesmo justificação, a mesma fé que você apresenta, a mesma fé que um gentil apresenta, que um brasileiro apresenta, que um argentino apresenta, que um alemão apresenta, é a mesma fé que pode salvar. Imagine um judeu tradicional ouvindo isso. É um absurdo. É um absurdo. Então, a primeira coisa que a gente nota aqui, Paulo tinha sangue nas veias quente. Aquilo que ele cria, irmãos, talvez seja algo que nós devemos crer também. Não ter medo. Falar aquilo que acredita e ter a fé em Jesus, não no meio que for. Você está no meio de ateus, no meio de católicos, no meio de pessoas que professam outra fé, e você fala aquilo que você acredita. Talvez esse é um dos motivos de Deus ser tão forte assim nas revelações a Paulo. Ele era do povo dele e começou a falar: vocês, os gentios, têm a mesma oportunidade de salvação por meio de fé em Jesus Cristo. Essas meias de tradição aí não vale muito não tem muito valor. Então, um ponto que a gente podia aprender com Paulo, além das demais orientações dele, é que ele é um cara de coragem. Ele falava, mesmo para o povo judeu, colocava real, todos, quando ele começa a narrar aqui no capítulo 14, aqui, cuja boca está cheia de maldade e amargura, os pés velozes para derramar sangue. Ele falando do povo dele, o dedo dele apontando para lá e apontando para ele mesmo. Então, era um cara de coragem. Se você pensar, talvez você nunca pensou por esse modo, mas se você pensar por esse modo, Paulo podia ser tudo menos um cara que não tinha coragem. Falava o que o Espírito revelava.
falava o que tinha no coração dele e aquilo que ele acreditava piamente. Tanto é que morreu por isso. Eu sempre uso essa frase: homens não morrem por aquilo que não acreditam. Homens só morrem por aquilo que acreditam. Você morreria pelo seu filho, pela sua família, pelo amor da sua vida, mas você não morreria por alguém que você não conhece. Então, homens morrem por aquilo que acreditam. Então, Paulo traz essa ideia de que nós conhecemos a verdade, temos que falar. Seja corajoso. Fale. Não importa se você vai contra alguma tradição de alguma família ou de algo, fale o que Deus tem na sua boca para falar. Ponto de atenção. Aí começamos no capítulo 4. O capítulo 4 de Romanos, ele traz 2 pontos importantes, eu até anotei aqui. Paulo vai falar sobre a justificação da fé, no modo geral, e no capítulo 4, Paulo usa a justificação pela fé, um termo, e ele traz muito a ideia de confiança. Para Paulo, justificação pela fé é semelhante a confiança. É confiança. Toda vez que Paulo fala justificação pela fé, ele está impondo: essa é a minha confiança, essa é a minha palavra-chave. Um outro ponto, justificação pela fé, no capítulo 4, Paulo vai falar que não é uma teologia nova, não é algo novo que está acontecendo ali. Porque ele vai usar um exemplo de Abraão que é da primeira aliança. Ele vai falar: antes da primeira aliança, antes da lei até vir, Deus já salvava pela fé. Ele vai trazer um exemplo aqui, vai se justificar e vai trazer uma ideia de Abraão, vai trazer um ponto de ajuda, um ponto de exemplo para Abraão. Então, ele vai falar: essa ideia de justificação pela fé não é da minha cabeça, não é dos profetas novos, é um tempo de antes, até antes de Cristo pisar na terra. Deus já fazia isso antes, fez com Abraão. Ele vai decorrer aqui e trazer um Abraão como exemplo. E o capítulo 4 também traz um ponto de confronto, que eu peço atenção de vocês. O que é esse ponto de confronto, Lucas? Paulo dá a ideia aqui que nós, como gentios, os gentios, tem muito a ideia de salvação pelas obras. Conforme o que você sabe de Cristo, aí sim eu vou fazer alguma coisa e assim eu vou ser salvo. Nós sabemos que não é assim, mas isso dá ideia e ficou muito raso no debate entre Armínio e Calvino, pessoas debatendo sobre isso, as questões a ideia de pensamento, qual é esse pensamento, pensamento de cá, pensamento de lá, mas Romanos 4 traz um confronto. E a partir da leitura de Romanos 4, você vai ter que tomar uma decisão. Porque muita coisa que Paulo diz aqui contradiz algumas tradições. Pode ser familiares, pode ser religiosas, que eu e você sabemos. Após a leitura do capítulo 4, irmãos, eu e você vamos ter que decidir se nós acreditamos naquilo que nós sempre ouvimos falar, de algumas tradições ou de algumas coisas, ou se nós acreditamos naquilo que Paulo escreveu por revelação do Espírito Santo. Se você vai acreditar no que a Bíblia diz ou que o senso popular fala. Se você vai acreditar naquilo que a sua família vem trazendo de informação ou daquilo que a Bíblia fala. E vai chegar uma hora evidente que na sua vida que você vai ter que separar. Eu confio no que a Bíblia fala ou não confio na sorte que um senso popular diz. Então, vai chegar uma hora que você lê, não só Romanos 4, Romanos 8, Romanos 5, é bem profundo quando a gente for à exposição. Espero que o Albert seja bem duro com vocês, né? Quando a gente faz essa exposição. Nós vamos ter que decidir, é a Bíblia que vai ser minha manual de conduta ou é aquilo que eu sempre acreditei na minha vida? Então, o livro de Romanos vai trazer isso para a gente para fora. Após a gente fazer a exposição do livro de Romanos, vai trazer para fora essa ideia. O que eu vou acreditar agora? Qual que vai ser a minha base? E é um caminho sem volta. Se você decide acreditar na Bíblia, não volte para trás. Se você decide acreditar nas suas tradições humanas, siga nelas. Aí é sua mente. Bom, vamos lá. Capítulo 4. Paulo vai começar usando um exemplo de Abraão,
porque Abraão é considerado o pai da fé. Naquele tempo lá, algumas pessoas, segundo Flávio José, acreditavam que Abraão tinha cumprido toda a lei. Era uma das pessoas, foi designado o pai da fé porque Abraão não tinha pecado, não tinha feito nada contra a lei, tinha cumprido toda a lei. E Paulo vai usar o Abraão como exemplo, dizendo, como eu falei antes, que é uma tradição já antiga de Deus, de justificação pela fé, não é algo novo. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 1 de capítulo 4. O que diremos, pois, de Abraão, nosso pai, ter obtido segundo a carne? Porque se Abraão for justificado pelas obras, ele tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O 4 agora. Ora, aquele que trabalha não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Paulo está dizendo a ideia de que Abraão foi justificado pela fé. Ele dá um exemplo de trabalho aqui, de salário. É a mesma ideia, ele traz a ideia tipo assim, se você trabalhou um mês inteiro, é quase que obrigatório o seu chefe te pagar. Correto? Então ele faz essa associação. Se você tem fé em Cristo e pratica boas obras, é quase que obrigatório, eu falei quase que obrigatório, é um jogo de palavras aqui que eu não tenho outra palavra, de Deus mover favor dele sobre você. Assim como você trabalhou e tem que pagar, se você exerce sua fé em Cristo, você automaticamente pratica boas obras. E Deus vê isso em você. E Ele imputa em você justiça. Ficou claro ou não? Ficou? Então, como que acontece, Lucas? A ideia dele é, você trabalhou, você tem que receber seu salário. Ele dá esse jogo de exemplo. Você praticou fé, você acreditou que Jesus Cristo é o Senhor Salvador, você começou a fazer boas obras através da fé, é imputado em você justiça. Não, Deus, como sendo um Deus justo, Ele não consegue não fazer isso. Ele não consegue não fazer isso com estranho. Ele faz isso porque Ele é justo, melhor. Ele imputa em você justiça porque você aplica a fé na obra do Filho dele. Ele coloca em você. É quase que obrigatório, é quase que, vamos dizer assim, automático Deus imputar em você justiça pela fé que você exerce no que o Filho dele fez. Então, Paulo dá esse jogo de palavras aqui, de aquele que trabalha, não lhe é imputado o salário segundo a graça. Então, se você exercita a fé, Deus não imputa em você favor mediante a graça? Sim. Sim. Então, Paulo traz essa ideia, dizendo que a fé não é um tipo de sentimento, é um tipo de ação. Eu não tenho fé e começo a ter um sentimento, eu tenho fé e começo a ter ação. Paulo está falando que o fato de Deus mover o favor dele para você, isso implica uma ação que você teve mediante a fé. Isso é uma ideia de Paulo vai narrar isso no capítulo 4 muito, ele bate muito nisso, ele enfatiza muito nisso. Tem um motivo, ele quer que seja muito claro, ele quer que você entenda muito claro, que é tudo pela fé, tudo por crer, é tudo por acreditar. Então, a fé move o agir de Deus em nosso favor. A fé move o agir de Deus em nosso favor. Não precisamos, Paulo está falando aqui, a ideia também dele, ele dizer aqui, aquele que não trabalha, mas crê no que justifica o ímpio, a sua fé também é imputada como justiça. Paulo dá a ideia de que nós não precisamos fazer o que Cristo fez no ponto de vista de sacrifício. Do ponto de vista de ações, sim, mas do ponto de vista de sacrifício, não precisa, porque Cristo já fez. Do ponto de vista de, vamos dizer assim,
algumas religiões, você só vai conseguir um milagre se você andar tantos km. Você vai conseguir um milagre se você se autoflagelar. Você vai conseguir um milagre se você usar uma saia, se você raspar o cabelo, se você usar um tipo de roupa. Esse tipo de sacrifício Deus descarta. Ele quer a obediência e a fé. Paulo está falando nisso, ele usa o termo, aquele que não trabalha também lhe é imputado segundo a graça. A ideia dele, não precisamos fazer o sacrifício que Cristo fez do derramar de sangue, porque Cristo já fez em nosso lugar. Mas as ações de Cristo, sim. Esse é o trabalhar que é mediante a fé. Tá claro? Tá claro? Amém. Então, a justiça é aplicada independente do que a pessoa faz, mas sim do que ela crê, do que ela acredita. E é um ponto-chave. Ele faz também, nós estamos no capítulo 6, ele diz assim: assim também Davi declara a bem-aventurança do homem a quem Deus atribuiu justiça sem obras. A gente tem a ideia do ladrão da cruz. Ele acreditou, mas não teve tempo de fazer obras. Ele faz uma citação aqui também, que eu vou ler, do Salmo 32. Deixa eu abrir aqui, irmãos. Ele faz uma citação, uma referência do Salmo 32, que diz assim, ó: abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor Deus não imputa iniquidade, em cujo espírito não há malícia. Então, Paulo traz essa ideia de que a fé é o caminho, é o único trilho que o seu trem da vida tem que andar. Essa é a ideia que ele traz. No capítulo 7, diz assim, ó, dizendo: abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são encobertos, que a gente acabou de ler no Salmo 32. O 8: abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, então, a bem-aventurança só para a circuncisão ou também sobre a incircuncisão? Podemos dizer que a fé foi imputada sobre Abraão como justiça. Paulo vai usar 6 vezes a palavra acredita em Romanos 4. 6 vezes. Paulo diz que Deus nos acredita a fé como justiça. Ele nos acredita a justiça por meio da fé, e não é a mesma coisa. E que Deus não acredita em nós punição dos pecados feitos por nós. Então, como o Abel já tinha dito, a evidência, a manifestação da justiça de Deus é nos salvando, não nos punindo. Então, Paulo vai trazer aqui de novo o tema da circuncisão e da incircuncisão. Ele vai trazer a ideia de que antes da incircuncisão, ele já tinha a ideia de plano de salvação, que Abraão não foi salvo pela circuncisão ou incircuncisão dele. Antes disso, Deus já tinha justificação pela fé. Isso não é um mérito. As pessoas usam isso como um exemplo, um paralelo. Os teólogos usam disso um paralelo como se fosse o batismo, certo? A circuncisão e a incircuncisão fazem um paralelo com o batismo e é um exemplo muito bom. Quando você vai se batizar, você não decide se batizar na hora que o pastor está te emergindo. É uma decisão que você toma antes no coração, certo? E depois você decide, num ato público, expressar a sua fé em Jesus Cristo. Então, a salvação, o ato de um novo nascimento, é acontecido antes de você cair às águas. Após você levantar das águas, você decide ser uma nova pessoa e aquela luta constante, de novo, com o velho homem. Então, a incircuncisão é a mesma coisa. Você não tem a ideia de você, a partir da incircuncisão, ali você tomou a decisão. Ali o filho daquela família tomou a decisão. Os pais tomaram a decisão pelo filho. O homem tomou a decisão. Não, aquela tomada de decisão de salvação veio antes da pessoa.
aí sim ele praticou o ato do batismo. Isso é um paralelo muito, muito bom usado da ideia de incircuncisão no Antigo Testamento, no Novo Testamento usado o batismo. Isso, irmãos, o ato de justificação pela fé do batismo, de ser uma nova pessoa, é um ato tão sério, porque quando Jesus está falando com Nicodemos, que é preciso nascer de novo, ele vê que é uma mudança tão radical, tão radical, tão radical, tão radical, tão radical, tão radical, que aos olhos de Deus é como se essa pessoa nasceu de novo. É como se fosse uma outra pessoa. É uma mudança tão radical de mente, corpo, pensamento, atitude, ações, razões, um método de pensar, um método de agir, um método de ver as coisas, uma cosmovisão, que aos olhos de Deus é como se aquela pessoa fosse um bebê, nasceu de novo. Está pronto para ser enchido de conhecimento, de coisas boas. Então a ideia é isso, de que a justificação pela fé, você entende que só crendo no que Cristo fez pode salvar. E aquilo vai mudar todo o seu tipo de pensamento. Tudo o que você pensava que você tinha que fazer para ganhar a salvação, para ser filho de Deus, para ganhar uma capa, um anel no dedo, uma sandália no pé, vai ser só mediante acreditar. Só isso, mediante acreditar. Então, Paulo faz essa ideia, ele traz de novo, ele fala muito no capítulo 3 sobre a circuncisão e a incircuncisão, e ele traz de novo essa ideia de que não é por isso, não foi imputada injustiça a partir de você fazer isso. Tanto é que a ideia de lei apareceu muito depois de Abraão. Depois que Abraão nasceu, já era velho, aí sim que foi aparecer a lei. No capítulo 10 diz assim, como lhe foi então imputada quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Ele continua falando. Foi imputada antes ou depois do ato? Antes ou depois de você fazer? Você acha que esse simples ato é suficiente para a partir disso você se salvar? A partir disso você crer? Aí no capítulo 11 ele diz assim: ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé, quando ainda estava na incircuncisão. Aí eu parei um pouco aí. Vamos ler de novo, irmãos. Ele ainda recebeu o sinal da circuncisão. O que seria esse sinal da circuncisão? Ele ainda recebeu um sinal de um novo nascimento, de uma nova pessoa, um selo de justiça da fé, quando ainda estava em incircuncisão. Ou seja, o ato de circuncisão e incircuncisão, o ato de você ir ao batismo e se levantar, não é o ato em si na hora, é o que aconteceu antes. Ele recebeu um selo de justiça antes de ser incircuncidado. Ele recebeu um selo de justiça no coração. Paulo deixa claro isso daqui. Continuando, para que ele pudesse ser pai de todos os que creem, embora eles não sejam circuncidados, para que a justiça lhe seja atribuída também. Paulo está dizendo aqui que você vai ser imputado em nós, gentios, e nos judeus. O ato de justiça não é sendo da linhagem de Abraão, mas sendo espiritualmente como Abraão, da linhagem espiritual de Abraão. Como quando Jesus está discutindo com alguns fariseus lá em João, ele diz, os judeus falam assim para Jesus assim: nós temos um pai, nós não somos bastardos, nós temos pai Abraão. Aí Jesus vira para ele e fala assim: você é filho de Abraão? Pratica as obras de Abraão. Você quer demonstrar se é filho de Abraão? Seja filho espiritual de Abraão. Faz o que Abraão faz. Crê no que Abraão creu. No 12. E fosse o pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão. Ele repete muito, né? Circuncisão e circuncisão, às vezes dá uma confundida boa. Mas também para os que andam nos passos daquele.
a fé do nosso pai, Abraão, que tivera ainda na incircuncisão. Ele vai ser enfático nisso, nessa ideia de que o ato de você crer em Deus, de você ser realmente da linhagem do sangue de Abraão, realmente correr nas suas veias, não era motivo de você se garantir salvo. O fato de você crer como Abraão creu, e você acreditar no que Abraão acreditou, isso sim te garante você ser da linhagem espiritual de Abraão. Isso garante você ser da família da fé. Irmão, se a gente trazer para os dias de hoje, uma traduzida assim, se uma pessoa de fato ignora Deus, anda a sua vida sem pensar nas consequências, indica que para ela não existe uma lei moral. Se não tem um Criador, não tem uma lei. Eu posso fazer o que for. Posso viver do que for. O correto não é mais correto. O certo não é mais certo. O que sempre foi não é mais. Que quase não está acontecendo nos dias de hoje, né? Quase não está assim. Então, é um absurdo olhar no olhar humano e você ver que Deus veio, morreu por nós, e a partir de um ato que eu faço, eu garantir a salvação. É algo absurdo de uma pessoa vive uma vida totalmente desregrada, totalmente corrupta, e de um dia para o outro começa a fazer coisas boas, e a partir daquelas coisas boas anula aquelas coisas ruins. Meio que para mim é um absurdo de plano de ideia, de vida assim. De você não crer que existe um Criador que impôs lei, que impôs algo que você deve fazer por proteção sua ou não. Paulo está falando assim que Abraão creu naquilo que não era aos seus olhos, algo que era absurdo de pensar, Abraão creu. Hoje em dia também podemos aplicar isso, algo que é absurdo de pensar você ser cristão tradicional e você crê. Algo de você ir contra a mídia, contra a sociedade e você crê. Faz esse paralelo na sua mente aí. Vai chegar um modo, vai chegar um dia, vai chegar uma hora que você vai ter que ser firme. Pensar como Abraão, acreditar como Abraão. A minha fé é inabalável. O que eu acredito em Cristo vai contra aquilo que o meu olho vê. Como que Abraão, com 100 anos, Deus vira para ele na alta e fala assim: tu vai ser pai. Como você diz para uma pessoa idosa hoje, chegando uma pessoa idosa, num casal de idosos, que precisam de ajuda dos filhos, dos netos, para poder comer, para tomar banho, e fala assim: tu vai ser pai. É difícil, absurdo, possível. Eu vou ser pai? Você tem 100 anos e tu vai ser pai. E Abraão creu. Imagine você ficar velho, pensa aí na sua mente aí, você ficar velho, muito velho, cabelo branco, e Deus vira para você na alta e diz: tu vai ser pai, tu vai ser mãe. Eu não consigo ir na cozinha fazer um café, mas tu vai ser mãe. Eu não consigo dirigir um carro, mas tu vai ser pai. E Abraão falou: boto fé, acredito. É algo absurdo, a minha mente, eu não sei vocês, mas a minha mente não... Por isso que ele foi o pai da fé. Então, essas ideias de pensamento, de análise crítico, que Paulo traz a ideia de que, não foi o ato de circuncisão ou incircuncisão, foi aquilo que Abraão creu. E ele traz esse exemplo, ele puxa Abraão para os dias daqueles dias e traz como um exemplo de fé, um exemplo de ideia. Para mim, isso é uma opinião minha, não sei se vocês me permitem, o cara que teve mais fé foi Jó, para mim. Mas aí é opinião minha. Dos atos que aconteceu, se você ler o livro de Jó, você fala: eu já tinha... Olha, mas isso é opinião minha, se vocês me permitem, não levem isso como base.
Mas Paulo fala que Abraão trouxe essa fé inimaginária de acreditar naquilo que era impossível, daquilo que não era viável, de ele e a sua esposa, ele e Sara, ter um filho com 100 anos. Né? Abraão tinha fé, irmão. Abraão era... Cara, não, mano, ele era como eu e você. Ele era você, passava as coisas que ele passava. Paulo vai falar que ele imputou nele justiça mediante o que ele creu, não mediante o que ele fez. Então, Paulo traz essa ideia de que não foi o ato da circuncisão ou incircuncisão, mas foi aquilo que Abraão creu. Paulo tenta deixar muito claro no capítulo 4 que a justificação pela fé foi pelo ato de Abraão crer, não pelo que ele fez, o que ele pensou, o que ele depois fez lá com um ato com a colaboradora dele lá, mas foi pelo que Abraão creu. Paulo deixa muito claro, não foi pelo que Abraão fez, deixou de fazer, ou as pessoas viram Abraão fazendo, mas foi pelo que ele creu. A partir daí, que Deus imputou justiça nele, como imputa em nós também. No 13, porque a promessa de que havia ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua semente, ou a Isaac, mas pela justiça da fé. Então Deus falou assim, tu vai ser pai de muita gente, tu vai ser pai de nação, tu vai ser pai. A sua semente, a sua descendência. 14 diz assim, porque os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anula a promessa. Está falando que a partir do cumprimento da lei, a partir do que as pessoas iam cumprir a lei, anula a ideia de promessa de fé. Por quê, Lucas? Porque a lei, ela não veio para, vamos dizer assim, a lei é boa, mas foi entregue a pessoas pecadoras. A lei não veio para salvar, mas sem a lei você não consegue ver o que é errado. O propósito da lei é isso. Sem a lei você não consegue saber o que é errado. A lei é um espelho que mostra lá o quanto que o homem é ruim, o quanto que o homem é mau, o quanto que o homem é vil, o quanto que ele não consegue cumprir. É só você pensar, tenta pensar em praticar durante uma semana uma coisa boa. É mó treta. Agora tenta pensar durante a semana a fazer a coisa mal. É um atrás do outro. A mente humana para fazer uma coisa boa é uma batalha interna, voraz do velho homem com o novo homem. Agora para fazer uma coisa ruim, já vem uma lista na mente. Então a lei mostra para isso, a lei mostra o quanto que o homem precisa de um Salvador. O quanto que o homem precisa de um Deus, precisa de um Salvador. O homem é um grande pecador, mas pela fé ele veio Cristo, um grande Salvador. Traz a ideia de que a lei só veio para mostrar, essa é a ideia. Porque a lei opera a ira, pois onde não há lei, não há transgressão. É o que nós acabamos de falar. Tanto gentios como judeus não conseguem cumprir a lei. E são igualados em Cristo. São igualados na cruz de Cristo, mediante a fé nele. No capítulo 16. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente, não só a que é da lei, mas também a que é da fé em Abraão, que é o pai de todos nós. Paulo está falando aqui que, mesmo sem ter esperança no que ia acontecer, Abraão creu que da descendência dele ia sair um povo. A ideia de que o judeu é um povo escolhido para ser um exemplo para todas as nações imitarem. Só que o judeu não quis ser esse exemplo. Muitos viraram contra o seu Criador. Paulo está dizendo que, pela fé, para que seja a graça, a fim de que toda a promessa
seja assegurada. O único modo de você manter a promessa de uma nação, a promessa de uma linhagem, a promessa de um povo, é acreditando, é pela fé. Não é o que aquele povo faz, trazendo para os dias de hoje, não é o que a minha família faz, não é a tradição da minha família, não é a tradição de um povo, de uma nação, mas é a fé em Jesus Cristo, é acreditando em Jesus Cristo. Manter essa linhagem, a linhagem foi mantida. Como que eu vou manter essa ideia de uma vida focada em Jesus Cristo? A ideia de eu ter certeza da salvação. Paulo vai falar de novo, é pela fé, cara. Não tem outra saída, não tem outra ideia, não tem outro caminho. É você acreditar no sacrifício de Jesus. No 17, como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e que chama as coisas que não são como se elas fossem. Esse capítulo aqui é uma bomba atômica, se a gente for pensar. Paulo está falando que, como está escrito, ele está nesse argumento antes do versículo, como está escrito: farei de ti um pai de muitas nações. Ele dizer que isso que está escrito, ele já leu anteriormente nos pergaminhos, na informação que ele tinha, no que foi passado para ele, que diante de Deus em que creu, que vivifica os mortos. Não há relatos de ressurreição na Bíblia nos tempos de Abraão. Não há relato de pessoas sendo ressuscitadas no tempo de Abraão. Só que a fé de Abraão, ele acreditou que Deus, era possível ressuscitar o que estava morto. Por quê? Alguns teólogos dizem, isso é a ideia de, vamos lá, num campo de interpretação de texto, que Abraão só levou Isaac para ser sacrificado porque ele acreditava que Deus podia ressuscitar Isaac. Entendeu? Só que nunca tinha visto uma ressuscitação. Olha o ponto da fé. Ele levou Isaac para fazer o sacrifício. Ó, te dei o primogênito, tu vai levar ele, tu vai matar ele. Glória a Deus. Só que acredito, e isso é a interpretação de alguns teólogos, ele acreditava piamente, irmãos, que se ele matasse o filho dele, Deus fazia ele trazer a vida. E ele só levou porque ele acreditava que Deus podia ressuscitar Isaac. E Abraão nunca tinha visto ninguém ressuscitar. Absurdo. Absurdo. Paulo fala que esse é um escândalo. É um escândalo. E ele também traz uma outra ideia, de que chama as coisas que não são como se elas fossem. O Deus que cria algo do nada. Deus que cria o que não tem, fazer acontecer. Algo que nunca respirou, respirar. Algo que nunca pulsou, pulsar. Deus cria algo do nada. Mas uma vez a partir da aplicação, se a gente pudesse colocar esses dois itens a mais ali na gavetinha da nossa fé, de acreditar que Deus pode ressuscitar aquilo que está morto, vamos dizer assim, trazendo para um tempo mais pentecostal, um sonho morto, uma ideia morta, uma situação morta, algo que você quer fazer e aos seus olhos está morto, é possível ressuscitar. E trazer algo que é impossível, algo que não existe. Paulo vai usar esse termo aqui, que para mim é muito certo e é muito profundo. Ele chama as coisas que não são como se fossem. É como Deus faz assim, ó, isso já existe, só que você só não está vendo. Eu faço. Eu consigo fazer acontecer. É que você não está vendo. Ele chama as coisas que não existem como se fosse. Agora, por que Paulo, vamos trazer a ideia de colocar no lugar de Paulo, por que Paulo falou isso?
Você acha que foi alguma experiência dele? Das suas viagens, das suas caminhadas, das suas pregações? Fazer aquilo que não existe acontecer. Tem um relato na Bíblia que Paulo estava pregando e tinha um cara na janela e caiu. Quando ele caiu, a cabeça dele abriu. O Lucas era médico, chegou e falou: tá morto. Não precisa ser médico para falar que ele está morto. A cabeça dele abriu. Só que Paulo falou assim: as minhas palavras não são de conhecimento humano, mas são de poder do Espírito Santo. O cérebro começou a puxar de novo assim. A cabeça do cara fechou e ele voltou a viver. Como que uma pessoa vê isso e não acha um absurdo? Como que uma pessoa vê isso e não dá vida por esse poder, por esse Deus? Então, chama as coisas que não são como se ela fosse. Aplica na sua vida, irmãos. Chama você as coisas que não são como se ela fosse. Paulo está falando que Abraão tinha isso na fé dele. Tinha essa ideia de fé, de que é possível ressuscitar aquilo que está morto, aquilo que não tem mais vida, que não respira, que não anda, que não se mexe, que está podre, fedendo. Deus ressuscita. E chama aquilo que não existe como se fosse. Isso é um aprendizado muito forte, talvez o principal para a gente aplicar na nossa fé o que Abraão tinha na fé dele. Aplicar essa ideia de ressuscitar o que está morto. Você é filho de um Deus que tem esse poder. Simples assim. Seu pai tem esse poder de fazer isso. Simples assim. Paulo falando que Abraão tinha essa identidade, essa característica, essa opção na fé dele de acreditar. Capítulo 18, versículo 18. O qual, contra a esperança, creu em esperança, para que pudesse tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua semente. Mesmo não havendo esperança, razão, mesmo não havendo motivo para ele acreditar, ele acreditou. Paulo está falando assim, não tinha nenhum motivo, não tinha nenhuma evidência. Para onde Abraão olhava, não tinha razão para ele acreditar que isso ia acontecer. Mas no coração dele, ele acreditou. No 19. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou o seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha quase 100 anos e ainda a morte no ventre de Sara. Um ato de movimento de fé de Abraão aqui foi não enfraquecer sua fé. Conforme as coisas foram passando, ele foi ficando mais forte em sua fé. Esse é um exemplo que Paulo trouxe de Abraão no capítulo 4 para mostrar para nós, para mostrar para os judeus, para mostrar para o gentio, que essa fé que Abraão teve é uma fé inabalável e tem acesso a nós. Foi um belo exemplo de Paulo trazer Abraão, do Antigo Testamento, trazer que antigamente também era possível ter essa fé, mesmo na antiga aliança. No 20, e não vacilou da promessa de Deus, por não crer, ou por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Então, além de Abraão acreditar que era possível, ele ainda glorificou a Deus por, obrigado por fazer parte, por me usar, por ser a ferramenta da sua linhagem. Ele deu glória a Deus. Paulo relata assim, e dando glória a Deus, ele fortaleceu a sua fé. É um ato de nível de fé, dando a ideia de que o quanto forte era a confiança de Deus na promessa que ia acontecer. No 21, e estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir, e assim isso lhe foi imputado como justiça. Ora, foi escrito não somente por causa dele que isso lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será atribuído
aos que crêem naquele que ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, dentre os mortos, o qual foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para nossa justificação. Paulo está falando que o plano da salvação é completo na ressurreição de Cristo. Como que eu vou saber que realmente Deus aceitou o sacrifício de Cristo? Porque Ele ressuscitou. A ideia é essa. Ele levou nossos pecados. Deus aceitou? Aceitou. Como foi? Deus ressuscitou o seu Filho. Ele fala que isso é imputado a nós. Ora, foi escrito não somente por causa dele que isso lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será atribuído os que crerem naquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Paulo vai fechar dizendo assim, essa fé que Abraão teve e que nós temos que ter, é essa ideia de que a partir de crer no que Cristo fez, na morte e na ressurreição dele, que nos foi imputada a justiça. O que nós falamos na aula de salvação. Deus imputa os nossos pecados em Cristo e imputa a justiça dele em nós. Só assim temos o direito de ir ao céu. Só assim temos a passagem para o céu. Porque se só imputasse os pecados dele em Cristo e não imputasse em nós justiça, não teríamos méritos de ir para o céu. Paulo está falando que Abraão tinha essa ideia, ele fortaleceu a fé, tinha esse pensamento de que pela fé foi imputado dele justiça, no que ele creu, não o que ele fez, não o que ele ia fazer. Paulo vai fechar o capítulo 4 dizendo, o qual foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para a nossa justificação. Paulo trouxe esse exemplo de Abraão como o pai da fé, para liquidar qualquer dúvida que os judeus tinham, de que antes também e agora também a salvação e a justificação é só feita pela fé. Não há o que o homem faça, não há o que o homem tente fazer, não há o quanto o homem se esforce. É somente na justificação, pela fé. E Paulo termina o capítulo 4 com essa ideia, que o plano de salvação é somente pela fé. O capítulo 4 fecha dizendo para nós assim, a fé que Abraão teve e que nós temos também é possível. Mesmo ele no Antigo Testamento não vendo nenhum milagre, não ouvindo nenhum CD de música, não fazendo nenhum um culto de tantas horas, de milhares de horas, tantos pregadores, sem YouTube, sem livros de pesquisa, sem teólogos renomados, sem interpretações de várias pessoas. A fé dele fazia ele acreditar no que era impossível. Um velhinho de 100 anos ter filho, de ressuscitar o que está morto e chamar o que não vê como se já existisse. Amém? Bom, hoje não vai ter pergunta, estou brincando. Vamos abrir para as perguntas. Espero que seja claro, irmãos, se tiver alguma dúvida do capítulo 4 de Romanos, nos procure. No capítulo 1, 2, 3. Próxima aula a gente fala sobre o capítulo 5. E que Deus nos ajude, espero que vocês tenham entendido e quem quiser, agora é a hora de perguntar. A Tânia? Ninguém? Não? Tá claro? Dou-lhe uma. Aí, Abner, dei sorte, hein? Quando for o Abner, irmãos, perguntem bastante. Não? Tá claro, então? Todo mundo comigo? Entendeu? Amém, então, pastor. Sem dúvidas. Nenhuma pergunta, Tânia? Não? Amém. Então, beleza, então vamos orar para encerrar a aula de hoje. Senhores me perdoem se eu estendi muito. Qualquer dúvida, estamos à disposição para ajudar no que for possível. Eu, pastor, o Abner, que podemos aplicar essa fé que Paulo fala de Abraão em nossas vidas, acrescentá-la e fortalecê-la, amém? Ó Eterno, obrigado, Senhor, pelo seu amor e pela sua graça. Somos gratos pelo que o Senhor nos revelou, pela luz que nos deu do texto, pela ideia, Senhor Jesus, de confiar mais em Ti, de crer em Ti, somente crer em Ti.
Somos fracos, pequenos, mas dependemos de Ti, Senhor Jesus. Não fazemos nada sem a Sua ordem, sem a Sua permissão. Obrigado pela Sua misericórdia. Obrigado pelo ar nos pulmões, obrigado pelo nosso coração bater, obrigado por acordar. Nos ajude nessa semana que está começando, continue nos protegendo, nos guiando, nos abençoando, nos livrando. Sê conosco, Pai. Senhor, que é de misericórdia imensa, de paciência, de amor, Pai. Nos proteja, Senhor, debaixo das Suas asas. Que possamos dar um culto racional a Ti, Pai. Que nessa igreja só tenha um trono onde só o Senhor pode sentar, Pai. Louvamos a Ti, Pai. Esteja com nós. Abençoe essa igreja, abençoe os irmãos que estiveram aqui. Que a palavra dita aqui não venha a ser perdida. Crave em nosso coração, crave em nossa mente, Senhor Jesus. Que possamos entender e aplicar. Te amamos, Pai. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.